Você tem aquele amigo que compreende você, aquele que olha para você assim, um olhar só fala, ih, esse aí não está bem hoje. Você não tem um amigo? Quantos tem um amigo assim, perto, próximo? Nem todos levantaram as mãos. Eu sei, é difícil encontrar esse amigo ou amiga, né? Aquela pessoa que passa por você, troca 2 palavras com você e fala, olha, ele está bem ou não está, você está passando uma dificuldade ou não, te entende, compreende, né? Quem é casado aqui, vou crer que o seu melhor amigo é a pessoa que está dentro da sua casa, né? Ou você está dormindo com o inimigo? Não, né? Mas geralmente é o que acontece, a sua esposa olha para você, hoje o seu dia não foi muito bem, né? Ela sabe certinho o que você está passando, ou não? Não é verdade? E o esposo, né? Quando olha para a esposa e você não sabe o que ela está passando, sabe o que você faz? Elogia o cabelo dela, elogia a unha dela, vai dar um jeito. Ixi, entreguei o que eu faço com a Ana, agora ela não vai acreditar mais, estou perdido. Mas quando o homem, né, não tem tanta sensibilidade, usa isso. Então, que unha bonita, cabelo bonito, se ela tiver com problema, acabou os seus problemas ali. Mas a gente precisa disso, o ser humano precisa de alguém para, né, abrir o coração, a gente está em busca disso. Eu tive esse tempo fora do Brasil e eu estava procurando alguém que falasse a minha linguagem. Não estou falando o português, falar a minha língua, mas a minha linguagem. No Brasil tem uma linguagem corporal, tem um jeito de se falar, um jeitão, né? E lá eu fui agraciado com uma pessoa. Ele é pastor lá da igreja que eu pude frequentar, o nome dele é Charles, e ele me discipulou durante esses 2 anos que eu fiquei fora. E a gente desenvolveu uma amizade muito próxima. E ele queria se identificar comigo. Então eu ia na casa dele para fazer o discipulado, e ao chegar lá, adivinha o que tinha na mesa para a gente comer? Tinha lá o lanche e tinha 3 latinhas de Guaraná Antártica. Eu falei, Charles, onde que você conseguiu isso? E ele falava, fui não sei aonde, um amigo meu falou que tinha coisa brasileira lá e comprei. Eu não pude negar, né? Tive que tomar uns 3 Guaranás todinho só para mim. Outro dia eu cheguei lá, tinha uma camiseta escrito um monte de coisa em português. Ele falou, olha, ele não sabia nada que estava escrito lá. Interpreta para mim, não tinha nada, não tinha anexo nenhum que estava escrito. Eu interpretei para ele, e ele todo orgulhoso, né, que conseguiu uma camiseta que tinha alguma coisa escrita em português para fazer essa conexão. Outro dia eu cheguei, ele estava vestido com a camisa da seleção brasileira, olha só, que coisa. Então, a pessoa que foi atrás do meu coração, se identificar comigo, né? Você sabe que o americano, né, ele não é tão próximo como o brasileiro, né? Não é de se comentar muito próximo, não. Ele comenta com o braço meio duro, assim, né, esticado. Assim. E ele não. O Charles, quando eu chegava na igreja, o que ele fazia? Ele sabia que o povo brasileiro era diferente, ele ia lá e me dava um abraço daquele, bem brasileiro, sabe aquele abraço assim. Eu falava, como eu estava precisando disso. Como é bom, querido, ter alguém que entenda você. Como é bom, isso faz tão bem. Se você não tem essa pessoa, você precisa procurar ter uma pessoa assim, desenvolver. As células são um ótimo lugar para você desenvolver isso. Inclusive, toda segunda-feira aqui, nós temos o Tadel e os líderes estão convocados para isso, onde os líderes da nossa célula são treinados, para treinar outras pessoas para desenvolver isso. Mas a gente precisa de alguém que nos conheça, porque todo mundo, todos nós estamos à procura disso. Na verdade, estamos procurando alguém que nos entenda, alguém que se identifique conosco. Às vezes com as nossas dores, às vezes com as nossas alegrias, mas alguém que se identifique com o que nós estamos vivendo. Se eu pedisse para você contar o seu testemunho, certamente você não ia falar dos locais que aconteceram, alguma coisa boa ou até vezes ruim na sua vida, mas você ia destacar pessoas. Essa pessoa fez diferença na minha vida, aquele me ligou, quando eu perdi um ente querido, essa pessoa estava comigo lá chorando comigo, ou quando eu tive uma vitória, essa pessoa estava celebrando comigo. Nós lembramos de pessoas são importantes na nossa vida. Com Deus, como é que é isso? Deus também, Ele quer se identificar com você e comigo. Deus fez de tudo para estar próximo de nós. E um dos textos bíblicos que para mim, na minha opinião, mais falam a respeito disso, dessa identificação de Deus com o ser humano, é o Evangelho de João no capítulo 11. Eu quero que você abra, então, João, capítulo 11. E lá nós vamos tirar algumas lições sobre isso. Nesse episódio que todos conhecemos, que é a ressurreição de Lázaro, nós vamos ler, não todo o texto, porque o texto é muito longo, mas vai ser o suficiente para você que já conhece o texto relembrar, e para você que não conhece a história, saber um pouquinho do que está acontecendo. João, capítulo 11, nós vamos ler alguns versículos, você vai me acompanhar na leitura. O texto diz: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria
cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Agora pula para o versículo 17 comigo. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Marta, crês isto? Agora o versículo 32. Quando Maria, a outra irmã de Lázaro, versículo 32, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram a pedra então. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Até aí, querido. Você sabe o fim dessa história? Quando Jesus chama Lázaro, Lázaro sai daquele túmulo, envolto em faixas ainda, e ele pede para alguém ajudar, e Lázaro volta a viver. Acontece um milagre ali. Um homem que já fazia 4 dias estava morto, sepultado, é ressuscitado. A história diz que Jesus era muito amigo dessa família, da aldeia de Betânia. Lázaro, Marta e Maria, eram 3 irmãos. E você sabe que naquele contexto, o homem, o masculino, a parte masculina da família, era muito importante para a sobrevivência, para prover na casa daquela família. O texto não diz se eles tinham pai ou mãe, eles eram órfãos de pai e mãe. Ou seja, Lázaro era de fundamental importância, porque ele era o provedor da vida daquelas irmãs. E quando Lázaro está enfermo, e essa enfermidade era grave, tanto é que ele veio a falecer por causa dessa enfermidade, eles logo pensaram: vamos ter que chamar o melhor amigo de Lázaro. Imagine só você ter um melhor amigo, filho de Deus, que privilégio. Vamos chamar Jesus, manda chamar Jesus, porque certamente Jesus vai salvar Lázaro, vai curar, vai orar por ele, assim como ele tem feito com tantas vidas aí, e ele será curado. E mandam chamar Jesus, mas você viu no texto que Jesus estava em outra cidade, ele se demorou um pouco. Essa demora aos nossos corações, na verdade, era para exaltar ainda mais o milagre que iria ser feito, e ele deixou isso bem claro. Essa doença, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o nome do Senhor Deus seja ainda mais glorificado. E não foi isso que aconteceu mesmo. Quando Jesus chega, vai ao túmulo, pede para tirar a pedra e fala: Lázaro, vem para fora. E ali acontece um milagre. Agora que eu estava falando sobre identificação,
O interessante desse texto que eu quero destacar nessa noite é as reações de Marta e Maria e as respostas de Jesus para cada uma delas. Olha só, no versículo 20. O versículo 20 fala: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta, uma das irmãs de Lázaro: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Senhor, se eu tivesse chegado no horário que eu te falei, Jesus, se o Senhor tivesse atendido o meu pedido naquela hora, se o Senhor tivesse vindo alguns dias atrás, tinha certeza que o Senhor tinha pego Lázaro ainda vivo. Mas meu irmão agora morre. Agora no versículo 31, também mostra a reação da outra irmã, Maria. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: olha que curioso, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Marta e Maria têm a mesma declaração a Jesus. Elas falam as mesmas palavras a Jesus. Se você for ver na sua Bíblia, são as mesmas palavras. É o mesmo contexto. Agora, o curioso é que Jesus não responde de forma igual. São as mesmas palavras, mas com respostas diferentes. Jesus recebe as mesmas palavras das suas irmãs, mas responde de forma diferente. Para Marta, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Você precisa crer, Marta. Agora, para Maria, ele fica sem palavras. Na verdade, ele chora. Ele chora com Maria. Para Marta, ele é autossuficiente, ele é o todo-poderoso, ele é a vida, ele é a ressurreição. Mas para Maria, ele compartilha das suas lágrimas. Como então? Como explicar? Então que Jesus, tão forte e autossuficiente em um momento, se demonstrou tão vulnerável em outro. Como entender e explicar que Jesus poderia ter as mesmas respostas? Seria natural ele dizer: eu sou a ressurreição e a vida, e chegar para Maria que estava chorando e dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Como explicar isso? Tão forte e autossuficiente, e ao mesmo tempo tão vulnerável. Como explicar isso? Só quando eu e você entendemos a realidade do Deus encarnado. Só quando eu e você entendemos que Deus, em seu plano eterno, enviou Jesus em carne para se identificar comigo e com você, para poder dar as respostas que o meu e o seu coração precisam. Eu quero dizer com isso o seguinte, querido: em Marta, Jesus viu a necessidade de declarar: eu sou a ressurreição e a vida. Para Maria, ele viu a necessidade de um coração que precisava ser consolado através das lágrimas. Não é à toa que a palavra do Senhor diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Jesus Cristo entende o meu e o seu coração, a ponto de que, se for preciso, Ele é a ressurreição e a vida, mas também ao mesmo tempo Ele é vulnerável, a ponto de chorar com você, a ponto de entender você. A gente não precisa de pessoas que se identificam conosco, de que entendam o nosso coração, que é mais do que o Senhor Jesus Cristo. Ele entende o meu e o seu coração, de uma forma tão especial, tão singular, tão genuína, que só um Deus encarnado poderia entender. Se eu pudesse fazer um quadro e colocar Marta e Maria e fazer essas diferenças, eu colocaria aqui: para Marta, ele teve o ministério da verdade, e para Maria, ele teve o ministério da vulnerabilidade. Para Marta ele disse: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Em outra ocasião Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse: eu conheço um caminho, eu acho que eu sei a verdade, eu tenho a verdade guardada em algum lugar, eu decorei alguma coisa. Não, eu sou a personificação da verdade. Marta, eu sou a personificação da ressurreição, eu sou a personificação da vida, Marta. Agora para Maria não. Para Maria ele entrega o ministério da vulnerabilidade. Ali ele chora com Maria. É como se ele estivesse falando para Marta: Marta, me ouça, não desespere o seu coração, eu estou aqui, Marta,
Eu estou aqui, Marta. Eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Me ouça, Marta. Olhe para mim. Não é o fim. Agora para Maria, Jesus não disse nada. Ele apenas chora. Na verdade, o texto diz que ele fica sem palavras. Fica sem palavras. Para Marta, Jesus é poderoso para apontar para algo maior, a ressurreição e a vida. Para Marta, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Marta, não olhe para aquele túmulo, não olhe para a morte. Marta, olhe para mim. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. E só Jesus Cristo, querido, somente Jesus Cristo pode apontar para algo maior do que nós temos. O fim do homem, de acordo com o mundo, é a morte. E há duas coisas que intrigam o homem natural, o homem que não tem Cristo no coração: é o nascimento e a morte. Você já viu como que isso é intrigante para um homem? Eles não têm explicação para o nascimento. Como é que se nasce uma pessoa? Como é que é formado, gerado? Com consciência? Como? Como que um homem, e isso não há explicação, que veio da evolução segundo eles, é capaz de respeitar o próximo? Porque cá entre nós, o mundo animal, se nós formos da evolução, o mundo animal, o mais forte come o mais fraco. Como é que o ser humano consegue respeitar um ao outro, apesar de todos os problemas que o pecado gera? Como é que eu e você nos dispomos a respeitar uns aos outros, se nós viemos da evolução? Porque o animal, ele, na necessidade, o mais forte come o mais fraco. Eles não conseguem entender o nascimento, mas também não conseguem lidar com a morte. Dois momentos tão trágicos. Trágicos no sentido de tão sublimes da vida do ser humano, que são inexplicáveis naturalmente. Só Jesus Cristo pode apontar para algo que vai além da morte. Só Jesus Cristo podia chegar para Marta e falar: Marta, esse não é o fim, teu irmão há de ressurgir, creia em mim, ele há de ressurgir, eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Agora, para Maria, ele faz o que ela mais precisava. O que Maria precisava naquele momento, querido, não eram palavras. O que Maria precisava naquele momento era apenas alguém que chorasse com ela. Você não precisa, às vezes, de alguém assim também? De alguém que não fale nada. A gente está cheio de pessoas que tentam nos consertar, né? Nós estamos passando um problema, senta aqui, já pega uma caneta, um papel e começa: você precisa mudar nisso. Cheio de pessoas tentando nos consertar, e muitas vezes a gente tenta, às vezes, fazer isso, consertar as pessoas. E naquele momento as pessoas não precisam ser consertadas, as pessoas não precisam de uma lista do que fazer, do que não fazer. As pessoas precisam apenas de alguém para abrir o coração, ser um orelhão para elas, né? Escutar. Precisa de alguém que chore com elas, de alguém que fala assim: eu não tenho a solução, mas eu estou aqui juntos. Eu estou aqui junto com você. Jesus fez isso para Maria. Jesus faz isso em nossas vidas também nos dias de hoje. Com Marta, Jesus se demonstra absolutamente em controle da situação. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Agora, para Maria, ele se torna vulnerável. E eu deixo bem claro aqui que é uma vulnerabilidade voluntária. O que eu quero dizer com isso? O Deus Todo-Poderoso se esvaziou de si mesmo, se tornando em semelhança de homem, se humilhou a si mesmo, o texto fala, tornando-se semelhante a nós, e foi obediente até a morte. O texto diz: morte de cruz. Em Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso voluntariamente se tornou vulnerável, e é por isso que Ele entende a minha e a sua dor. Se Deus enviasse Jesus Cristo apenas com o ministério da verdade, querido, provavelmente nós não aceitaríamos, nós não o reconheceríamos, porque quem é Ele que só fala a verdade, mas não chora comigo, não passa as dificuldades comigo, não sabe o que eu estou sentindo? Agora, se Jesus viesse apenas com o ministério da vulnerabilidade, você provavelmente falaria assim: eu não preciso de um Deus que apenas chore comigo, eu preciso de um Deus que chore comigo, mas ressuscite o meu irmão, como foi com Maria. Mas Deus não, Deus manda Jesus com esses dois ministérios. É só em Jesus que nós encontramos essa união, só em Jesus. É por isso que eu posso dizer que Marta, ela precisava da verdade, e depois das lágrimas, naquele momento. E Maria precisava de lágrimas, e mais tarde, da verdade.
Jesus sabia exatamente o que aquelas duas irmãs estavam precisando. Apesar de elas viverem o mesmo contexto, passarem pela mesma dor, terem a mesma tristeza no coração, elas precisavam de algo diferente. Algo diferente. Por melhor amigo que eu e vocês sejamos, por melhor marido ou esposa que você seja, você nunca vai ter a resposta certa para os momentos que as pessoas precisam. Não. Jesus tem. Jesus tem. Jesus tem, querido. Jesus tem as respostas certas. Nos momentos que precisamos. As respostas que precisamos nos momentos que necessitamos. Jesus tem. Jesus tem. Porque Jesus não era um Deus disfarçado de homem, e nem um homem com apenas características divinas. Jesus era totalmente Deus e totalmente homem. Totalmente Deus e totalmente homem. Você não pode falar que Jesus era 50% homem, 50% Deus. Por exemplo, nós que entendemos um pouco da mitologia grega, vamos entender lá, o filho do Deus fulano, ele tem algumas características divinas. Jesus não se enquadra em nada disso. Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. É nele convergiu essas duas naturezas, natureza divina e a natureza humana. E é por isso que ele nos compreende. Mas, além de compreensão, é por isso que ele nos salva. E somente nele nós encontramos salvação. Porque em Jesus encontramos a divindade e a vulnerabilidade humana juntas, conectadas. É nele. O Deus Todo-Poderoso, querido, que criou os céus e criou a terra, que criou as estrelas, criou o sol, criou a lua, colocou o mar naquele limite, fez a praia, criou as montanhas, criou tudo que existe, os animais, a perfeição da natureza, o ser humano, criou todas as coisas. É o mesmo Deus que se fez carne em Jesus Cristo. É o mesmo Deus que estava ali para Marta, falando: eu sou a ressurreição, Marta, eu sou a vida. Você não está entendendo, Marta, eu sou o Deus encarnado, eu tenho a solução para isso. É o mesmo Deus que fala para você, na situação que você está vivendo, assim como Marta, Ele fala para você: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Tire os seus olhos desse problema e olhe para mim, que consigo te levar além, além, além. Agora, o mesmo Deus que criou todas essas coisas, também é o Deus que, com Maria, Ele chora. Ele voluntariamente se esvazia de si mesmo. É o mesmo Deus que lavou os pés dos discípulos. Algo que só os escravos faziam. Pegou uma bacia de água, uma toalha, se ajoelhou aos pés daqueles discípulos. Você consegue imaginar essa cena linda? O Deus Todo-Poderoso lavando pés. É o mesmo Deus que, caminhando na região da Galileia, curou leprosos, tocando aqueles homens que eram totalmente excluídos da sociedade. O Deus Santíssimo, Poderoso, tocando em leprosos. Isso muda a minha e a sua perspectiva de tudo na vida, querido. De tudo na vida. Entender que nós servimos a um Deus que se identifica conosco. Se você procurar em toda e qualquer religião aqui, que o ser humano já criou na face dessa terra, você vai ver religiões e deuses, eu coloco deuses com D bem minúsculo, que você precisa fazer algo, você ser humano, homem e mulher, precisa fazer algo, precisa atingir algum estado de perfeição, para seguir esse supremo, essa alta força, esse Deus interior, para que Ele um dia tenha os seus olhos voltados para ti. E você precisa se esforçar, quem sabe fazer boas obras, eu não sei o que é, mas para que você alcance alguma coisa, para que esse Deus, com D minúsculo, se importe com você. Agora o cristianismo, totalmente ao contrário. É um Deus poderoso, que procura se identificar comigo e com você, querido. Que amor é esse? Que amor é esse? E você pode se perguntar: mas se esse Deus é tão poderoso, por que Ele deixa essas coisas ruins acontecerem no nosso mundo? Por que Ele deixa essas desgraças acontecerem? Por que o mundo está desse jeito? Colocando a culpa dos nossos erros nas costas de Deus. Eu imagino que se Deus enviasse Jesus para julgar o mundo, e enviasse Jesus com uma espada nas mãos, todos seríamos aniquilados, não sobraria nenhum,
porque a justiça de Deus é tão perfeita que ninguém aqui passaria no seu teste. Mas Deus não manda Jesus com uma espada nas mãos, querido. Ele manda Jesus uma manjedoura. Ele manda Jesus para nos dar exemplo. Ele manda Jesus sem espada nas mãos, mas com cravos e pregos na cruz. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que entende e que tem as respostas para os nossos corações. Mas o texto não para aí. O texto mostrou quem é Jesus, mas também o texto mostra para que veio Jesus. E no versículo 38, presta atenção, no versículo 38, o texto diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Uma gruta, um túmulo muito parecido com o que o próprio Senhor Jesus seria posto. Uma gruta e uma grande pedra na porta da gruta. Mas eu destaquei aqui essa frase, agitando-se novamente em si mesmo. Alguns estudiosos do grego dizem que a melhor forma de se traduzir esse texto grego para a nossa língua seria o seguinte: seria não somente agitando-se em si mesmo. A palavra grega ali quer dizer algo furioso. E eu poderia falar assim, que Jesus com um amor furioso. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu imagino que Jesus, depois de chorar com Maria, preste atenção aqui, depois de chorar com Maria, ele pergunta: onde foi sepultado Lázaro? E as pessoas vêm Jesus, eu vou te mostrar. Eu imagino Jesus com lágrimas ainda escorrendo no rosto. Eu imagino Jesus, querido, é a minha imaginação, tá? Com os punhos cerrados, se encaminhando para aquele túmulo, com o rosto molhado pelas lágrimas, mas com o punho cerrado. É um amor furioso, indo ao encontro àquela túmula, aquela gruta. Ele estava furioso com quem? Com a família? Não. Com as irmãs de Lázaro? Não. Com os judeus que estavam ali chorando? Não. Ele estava furioso com as consequências que o pecado trouxe para a humanidade. E uma das grandes consequências foi a morte. E como é difícil encararmos a morte. Você que já perdeu um ente querido, sabe disso, como é dolorido. Por mais que você seja cristão e entenda que nós vamos rever os nossos queridos lá na glória, na presença de Deus Pai, a morte não foi criada para nós. E Jesus Cristo sabia disso. E é por isso que ele, com os punhos cerrados, com lágrimas ainda nos seus olhos, ele se encaminha para o túmulo de Lázaro. Um amor furioso, com as consequências que o pecado traz para a humanidade. E quando nós entendemos esse texto, nós entendemos que o que está acontecendo no mundo não é obra de Deus, e muito menos permissão de Deus, é consequência do meu e do seu erro, consequências de um mundo pecaminoso, de um coração humano que se deturpou da presença do Deus Altíssimo. Mas Deus não está contente com isso, e Jesus Cristo mostra isso na sua atitude, esse amor furioso se encaminhando para aquela gruta, se encaminhando para aquela gruta. E você sabe o fim dessa história. Jesus fala: Lázaro, vem para fora. Mas naquele momento em que Jesus está chorando e se encaminhando para a gruta, no versículo 36, vai colocar aqui, no versículo 36, fala o seguinte: então disseram os judeus: vede quanto o amava. Aqueles homens, vendo Jesus chorar, disseram: vede quanto, como Jesus ama Lázaro. Nossa, que amor que Jesus tem para com Lázaro. Mas querido, não era bem isso. Quando Jesus chega àquele túmulo, ele faz aquela decisão de ressuscitar Lázaro. E aqui eu quero voltar um pouquinho. Alguns capítulos anteriores, por 2 ocasiões, Jesus esteve na mesma cidade, Betânia. E nessa cidade, pelas 2 ocasiões, ele se autodenominou o Filho de Deus. E ele foi expulso da cidade a risco de ser apedrejado. O texto diz que ele teve que fugir da cidade por essas 2 vezes, porque ele tinha risco de morte, risco de ser apedrejado. Mas Jesus fugiu da cidade. E quando ele toma a decisão de ir encontrar Lázaro, ele está publicamente assinando o seu decreto de morte.
Quando Jesus toma a decisão de entrar em Betânia e ressuscitar Lázaro, ele está falando: se for preciso, eu vou morrer por você. Eu estou publicamente dizendo isso aqui. Eu vou morrer por você se for preciso. E o texto diz que depois que Jesus ressuscita Lázaro, se você for ler na sua casa, os sacerdotes, inclusive o nome de Caifás, sumo sacerdote, o mesmo que arquitetou a morte de Jesus Cristo, alguns capítulos depois, ele está presente lá e ele é arquiteto, ele trama algo para pegar Jesus, falar: nós temos que parar com esse homem. Você viu o que ele fez? Nós temos que matar ele, nós temos que matar Jesus. Quando Jesus Cristo toma a decisão de ressuscitar Lázaro, todo o movimento para a sua crucificação é iniciado. Todo o movimento para aprisionar Jesus e o crucificá-lo é iniciado. O que eu quero dizer com isso? E quando Jesus diz: Lázaro, vem para fora, Jesus está dizendo o seguinte: Lázaro, você precisa vir para fora, Lázaro, porque para você vir para fora, eu preciso entrar, Lázaro. Eu preciso entrar nessa gruta. Essa gruta não é sua mais, Lázaro, é minha. Essa gruta não é sua, Lázaro, vem para fora, porque eu vou entrar. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Lázaro, vem desfrutar a vida aqui fora, porque eu vou morrer essa morte por você. Eu vou na cruz por você, Lázaro. Essa morte é minha, não é sua. Quando ele diz: Lázaro, vem para fora, ele está falando para cada um de nós: tem esperança, eu morri na cruz por você. Essa túmulo, essa gruta é minha, não é sua. Quando ele diz: Lázaro, vem para fora, ele está se colocando dentro daquela gruta, querido. Ele está demonstrando amor por mim e por você, quando ele toma o meu e o seu lugar. Aleluia. Por isso nós poderíamos até mudar o texto. Não estou mudando a Bíblia aqui não. Mas aqueles judeus não entenderam. Não é vede o quanto o ama. Vede o quanto ele nos amou. Quando você for ler a história de Lázaro agora, você vai ler de forma diferente. Vede o quanto ele me ama. A ressurreição de Lázaro, na verdade, está apontando para a minha ressurreição. Mas Jesus não apenas trocou de lugar com Lázaro naquela gruta, porque ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, cumprindo o que ele disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Você precisa crer nisso. E aquelas lágrimas que ele estava consolando Maria, no fim daquele dia, se tornou em festa, se tornou em festa, se tornou em festa. Ele transformou um luto, um funeral, em uma grande celebração. E é isso que vai acontecer na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O nosso luto, a nossa dor vai acabar. O texto diz que toda lágrima dos nossos olhos Ele vai enxugar. Toda lágrima. E lá já não haverá mais morte, nem choro, nem ranger de dentes. Nós estaremos na presença do Deus poderoso, aquele que se encarnou por amor a nós, queridos. Jesus nos abre esse caminho novo e vivo. É o sangue de Jesus que nos possibilita isso. Tem uma escritora de Oxford, e ela escreveu várias obras, novelas, sobre ficção científica. E tinha um personagem que ela escreveu, ela introduziu nessas histórias, o nome dela é Dorothy. O personagem chamava Peter. E ele era um detetive, e ele solucionava vários problemas policiais. Só que a vida dele era uma miséria, era uma lástima. Ele estava sempre sozinho, nunca estava feliz, mal-humorado, colhendo, os problemas de trabalhar demais. A vida dele era escura. Ele tinha sucesso profissional, mas a vida dele era uma lástima. Então, essa escritora introduziu um outro personagem no decorrer da sua novela. Ela colocou um personagem que também era uma mulher, também era uma escritora, também vinha de Oxford. E essa mulher ajudou esse personagem Peter a solucionar vários problemas na história. Inclusive eles se apaixonaram e ficam juntos, e a vida daquele homem pobre, miserável, sozinho,
se reverte em uma vida alegre, que tem alguém que se identifica com ele. Por que eu estou contando essa história mirabolante aqui no meio dessa mensagem? Porque Deus também é assim. Deus olhou para mim e para você e viu a miséria que nós vivemos. Viu a morte que nós estamos sendo assolados. Viu as consequências que o pecado traz para o coração do ser humano, do homem e da mulher. E Ele decidiu se escrever a si próprio em nossa história. Escrever a si próprio. Introduzir um personagem maravilhoso na minha e na sua história. Esse personagem chama-se Jesus. Jesus. Por amor, Deus se escreveu em nossa história através de Jesus Cristo, o Deus encarnado, nascido para morrer por nós. Deus se envolveu em nossa história.